Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos ler Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Portanto, deixa eu tirar aqui, mais fácil. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado, a morte. Assim também, a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, mas, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom e do dom da justiça. E do dom da justiça reinaram em vida por um só, Jesus Cristo. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Bom, esse texto sempre me chama muito a atenção, porque a gente costuma olhar para nós mesmos e encontrar uma certa justiça. O irmão Celso, no domingo passado, falou sobre isso de uma maneira muito interessante, falando sobre os ídolos, né? Nós criamos os nossos ídolos à nossa imagem. Então, é normal que nós criemos uma noção de justiça conforme a nossa perspectiva. Criamos uma noção de bondade à nossa imagem. Só que nada mais errado do que isso, porque o padrão de justiça é o nosso próprio Deus, o padrão de bondade é o nosso próprio Deus. E aí a gente olha para o Éden, olha para aquele ato de ofensa que foi praticado no jardim do Éden e pensamos: não fui eu que estava lá. Não fui eu quem pequei. Foi Adão. Foi Eva. Se eu estivesse no Éden, eu não comeria daquele fruto. Pode ser o nosso pensamento, mas devemos entender que em Adão estávamos lá no Éden e em Adão todos nós pecamos. Adão estava representando toda a humanidade naquele momento. E todos nós fomos feitos pecadores. Todos nós fomos condenados à morte. Todos nós deveríamos ir para o inferno, se não fosse por conta daquele momento. Todos nós estaríamos condenados, se não fosse a obra do Senhor Jesus Cristo.
Então, glória a Deus, porque sim, por um só homem o pecado entrou no mundo e por causa disso a morte reinou sobre todos nós. Mas também por um só homem veio a obra de redenção e nos salvou para a glória do nosso Deus. E hoje nós podemos aqui nos reunir e cantar louvores no nome do nosso Senhor e lembrar dessa obra maravilhosa. Essa obra maravilhosa, porque essa obra, ela, ela nos resgatou. Nós que não merecíamos, mais uma vez, irmãos. É o que a palavra diz. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. E é por conta dessas misericórdias que nós não somos consumidos. É muito grave isso, é muito pesado isso. Nós deveríamos ir para o inferno, deveríamos morrer, mas o Senhor resolveu nos resgatar e nos trazer para o seu reino de luz. Senhor, glória a Deus pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário, Pai. Muito obrigado porque somos indignos. O Senhor, não havia nada em nós para que o Senhor pudesse olhar e dizer que nós mereceríamos a vida eterna, mereceríamos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Não há nada. Tudo em nós é uma ofensa ao Senhor, porque estávamos debaixo do pecado. Então nós agradecemos pela obra do Senhor Jesus Cristo, agradecemos porque o Senhor retirou o nosso coração de pedra. O Senhor colocou em nós o seu Espírito Santo. O Senhor transformou a nossa natureza, segundo a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, porque essa graça é maravilhosa, ela é infinita, ó Pai. E nós somos mesmo prova do seu grande amor para com a humanidade, Pai. Nós oramos aqui hoje, agradecemos por isso tudo e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos faça perceber a grandiosidade, a bondade e a profundidade da sua obra. É esse o nosso desejo, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus que oramos. Irmãos, como todos já sabem, aqueles que creem nessa obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que já entenderam a importância e que, se não fosse isso, nós não teríamos lugar aqui. Todos esses que já entenderam isso são convidados a participar desse momento, a comer do pão, a beber do cálice e se alegrar pela vitória que o Senhor Jesus conquistou por nós no Calvário. Então, vamos partir o pão e, enquanto isso, podemos cantar Em Memória de Ti, Jesus de Nazaré?